Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou falar sobre tips, vou falar sobre o meu Facebook. Quer dizer, não são tips, costumo pôr algumas stats para vos ajudar na análise dos jogos, mas é algo que vocês podem fazer. Para quem me acompanha no Facebook, já sabe o que eu costumo fazer, e eu fiz este vídeo para explicar todas as variáveis que eu lá coloco e para vocês perceberem, porque estou a ver que alguns têm dificuldade em perceber o que eu faço. Por isso, vamos a isso. Já agora, todos os dados que eu retiro deste software, ou seja, Embeds. Eu já fiz um review do software. Aliás, já falei 2 vezes do software. Foi esse review e foi também nas perguntas e respostas do segundo vídeo. Também falei de CG Embeds com mais alguma informação. Mas utilizem este software, acho que não é grátis, tem que o comprar, mas acho que é um bom investimento e aproveitem a promoção, que ele às vezes faz um grande desconto e pronto, e é um software vitalício, vocês não têm que pagar mensalidade. Eu vejo muitas pessoas a gastarem dinheiro em mensalidades e coisas do género. Se tivesse que comprar um software, comprava este. Vejam, eu não tenho nenhum link de afiliados, até é pena, gostava de ter um link de afiliados, e gostava que ele tivesse um serviço, que eu teria muito gosto em promover este software, porque a mim tem-me dado jeito e para futebol é ótimo, tem aqui muita coisa. Mas, como eu estava a dizer, vocês já costumam ir ao meu canal de YouTube e eu agradeço. Interessante que 1200, fico satisfeito neste mês de janeiro. Aliás, recentemente cheguei 1K, agora já estou com 1200. O vosso apoio tem sido fantástico. Tento falar sempre um pouco de tudo. Vejam que eu tenho diversas listas: futebol, tutoriais, gestão de banca, psicologia, estatística. Vejam estas. Betfair agora não tenho feito tantos porque a Betfair não pode operar em Portugal, mas pronto. Perguntas e respostas, serviços, diversão, ténis, cavalos, enfim. Vejam o meu YouTube, mas mais do que isso, vejam então a minha página de Facebook, Rui Trader PT, e é isto que eu tenho colocado. Vejam as stats para este jogo, e eu vou falar um pouco sobre isto, vou-vos explicar o que é que eu tenho aqui. Toda esta informação, novamente, como eu disse anteriormente, foi retirada da CG Embeds e eu aqui apenas agrupei. Então vamos lá. Isto são os jogos de hoje, não é? Dia 29, e vou explicar cada uma destas colunas e estes códigos de cores que eu tenho aqui, enfim, para vocês perceberem. Então, primeira coluna. A primeira coluna não é nada mais do que aquela classificação que eu costumo fazer aos meus jogos. Eu classifico em 7 tipos de jogos: jogos com fortes favoritos, médios favoritos, fracos favoritos, jogos competitivos, pronto, e depois pode ser esses fortes, médios e fracos, pode ser em casa ou visitantes. Daí o H é de home, ou seja, da casa, e o A é de away, ou seja, do visitante. E pronto, estou aqui. Se é um jogo competitivo, isto tem a ver com as odds, né? Com as odds que estão no mercado. Se for um jogo com H strong ou forte, quer dizer que a odd dele está abaixo de um 50. Se for um médio, está entre um 50 e 2, se for um fraco está entre 2 e 3. Os competitivos são, por exemplo, quando as odds das duas equipas estão abaixo de 3. É uma classificação minha, muita gente pode fazer de outra maneira, eu já utilizo esta classificação há muito tempo. É como se, em formato que utiliza-se isto, é fazer uma espécie de cluster, um agrupamento do tipo de jogos, para caracterizá-los mais ou menos. Pronto, está aqui a primeira coluna, penso que é fácil de perceber. Depois, o número de jogos. Vejam que isto às vezes eu tenho vários jogos, aqui eu só estou a apresentar os jogos onde tenho as estatísticas todas. Se não tiver as estatísticas todas, normalmente não apresento esses jogos. Depois, classificação T entre parênteses H ou T entre parênteses A. Isto é a classificação total de T, total, e o H de home e o A de away ou de visitante. É a classificação global e a classificação da tabela em casa ou da tabela visitante. Vejam este primeiro jogo, o Bochum ou Bochum, com o Duisburg, está em 8º da tabela classificativa, mas na tabela das equipas a jogar em casa está em 6º. Depois temos o Duisburg, que está em 16º do total, mas da tabela visitante está em 10º, ou seja, tem uma equipa que joga ligeiramente melhor do que a sua classificação geral em casa, e uma equipa que joga ligeiramente melhor na sua classificação visitante relativamente ao que joga em casa, curiosamente.
Depois tem aqui um código de cores verde e vermelho. Normalmente estes verdes e vermelhos só aparecem quando existe uma diferença de forma bastante grande entre as duas equipas, sendo que o verde é o que está com a melhor forma e o vermelho é o que está com a pior forma. Quando não tem verdes e vermelhos é porque são duas equipas que podem estar em boa forma, mas não existe assim uma diferença muito grande em termos de forma. A seguir, o que é que eu tenho? A hora do jogo, normal. Depois, começa a entrar nesta primeira característica, o points per game. Pontos por jogo, isto já vem da Soccer Stats e basicamente o que é que quer dizer? Uma equipa quando ganha um jogo, ganha 3 pontos, quando empata ganha 1 ponto e quando perde não ganha nada, né? E isto é uma espécie de caracterização da qualidade, a quantidade de pontos é que conquistaram em casa, sendo que o melhor é o 3, ou seja, a equipa ganhou todos os jogos em casa, e o pior é o 0. Se tiver, por exemplo, 1,5, quer dizer que conquistou metade dos pontos possíveis a jogar em casa ou a jogar fora de casa. Vamos ver um exemplo. Primeiro jogo, 1,78 ou 1,78 de 3, quer dizer que esta equipa conquistou ligeiramente acima mais de metade dos pontos possíveis nos jogos que realizou em casa. Pronto, é bom. Depois temos o Duisburg, que conquistou abaixo da média, ou seja, de 1.5, como está abaixo de 1.5, conquistou menos de metade dos pontos possíveis fora de casa. É normal que muitas das vezes, o valor da casa seja superior que o do visitante, até pelo fator casa. As equipas têm tendência a ganhar mais jogos em casa, não é? Mas nem sempre se verifica isso, não é? Como é óbvio. Por exemplo, se for um forte favorito a jogar fora de casa, o PPG normalmente poderá ser superior ao da visitante. Depois tem este código de cores, azul e cinzento. O azul normalmente identifica a equipa que tem o maior PPG e o cinzento o que tem o menor. Aqui é a diferença de PPGs, quanto maior a diferença de PPGs, se calhar mais desequilibrado é o encontro. Vejam, por exemplo, este jogo do Benfica com o Boa Vista. O Benfica conquistou já bastantes jogos, bastantes pontos em casa, 2,38, e o Boa Vista fora de casa, infelizmente, não, está muito mal, conquistou poucos pontos, né? Ou seja, tudo indica que realmente o Benfica é bastante favorável, uma equipa muito forte em casa contra uma equipa fraca fora de casa. Por isso é que isto também se reflete na odd e é um strong, é um forte favorito em casa, não é? É o segundo contra o 15º, ou seja, é o quarto melhor equipa a jogar em casa contra a 14ª. Pronto, estão a ver, né? É normal que depois as odds reflitam também esta supremacia do Benfica. E pronto, ponto por jogo, lá está. Às vezes as odds, eu gosto desta característica porque às vezes as odds podem ser um pouco mentirosas. Estava a ver se encontrava aqui um bom exemplo. Bom exemplo. Por exemplo, olha, sei lá, um jogo super competitivo, o Bolton com o Reading. Vejam em termos de PPG, são duas equipas fracas, têm perdido muitos pontos e por isso é que as odds também refletem isso, não é? Ou seja, este jogo se calhar pode ir para qualquer lado. Às vezes encontro, o que é que eu quero dizer com isto? Às vezes encontro equipas que têm um PPG mais baixo que a outra e são favoritas para o mercado. Isso desperta-me a atenção, não é? Desperta-me a atenção. Espera lá, então, mas aquela equipa conquista mais pontos do que a outra e é underdog? Não percebo, não é? Pronto. Às vezes dá-me logo um alerta. Por isso fiquem atentos que encontram isso. O Elo Rating, também já fiz vídeos sobre isto, não é? Acaba por ser aquela medida de... É uma medida que eu chamo de longo prazo, não é? Basicamente não é de curto prazo. Porquê é que eu digo que é de longo prazo? Porque isto só se vê impactos significativos no Elo Rating normalmente passado muitos jogos, não é? É como se começa uma season, depois acaba a season e faz-se um balanço de se a equipa evoluiu ou degradou no Elo Rating. É como os jogadores de xadrez, o Elo Rating é mais fácil de perceber quando se fala em xadrez ou, por exemplo, quando se fala em ténis, quando é só 2 elementos. Uma equipa de futebol tem muitos elementos e eu estou a tentar dar uma classificação para uma equipa inteira, quando às vezes essa equipa tem remexidas, saem jogadores, entram jogadores, mas pronto, como é uma medida de longo prazo, às vezes as flutuações que tem não são muito relevantes. O que é que eu quero dizer com isto? Vejam, por exemplo, o Benfica. Não vou pegar no exemplo do Benfica que salta logo à vista. É uma equipa, claramente tem um Elo Rating, a diferença do Rating é enorme, né? Tem aqui 400 de diferença, é normal e é perfeitamente
Normal que o Benfica seja favorito para o mercado. Ou seja, quando este low rating a diferença é muito grande, ou seja, quando eu digo muito grande, se calhar acima de 200, é normal que essa equipa seja muito favorita. Agora, quando a equipa, agora vamos pensar aqui no exemplo, vejam estas equipas aqui, o Wolves com o West Ham, Swansea com o Birmingham. Vejam que a diferença de low rating não é assim tão significativa. Esta classificação de longo prazo diz-nos que são equipas parecidas. Em PPG também são parecidas. Vejam que também não há grandes diferenças. E vejam, em termos de odds, as equipas da casa são favoritas, mas é daqueles jogos que uma pessoa não sabe muito bem o que é que pode acontecer. Por isso é que as odds também refletem isso, são fracos favoritos, né? Isto pode acabar empatado, ou também a equipa visitante pode ganhar. Não vejo porque não, porque realmente, em termos históricos, olhando para este low rating, são equipas muito parecidas. Pronto. É uma medida de longo prazo que eu gosto de ver e ajuda às vezes a tomar uma decisão. Depois aqui está uma medida de curto prazo, que é a forma presente das equipas. Esta forma presente tem a ver com peguem, por exemplo, num conjunto de jogos recentes e vejam se a equipa ganhou, perdeu, etc. Isto é uma medida que caracteriza esses jogos mais recentes. Por exemplo, vamos supor que um underdog ganhou uma equipa, empatou com uma equipa forte. Ou seja, a forma dessa equipa do underdog vai ser uma forma positiva, porque conquistou pontos onde não devia se calhar ter conquistado. Percebem? Isto faz um balanço da forma presente das equipas. Às vezes até pode ser uma equipa que não está a ganhar e tem uma forma positiva, tem estado a ganhar equipas mais fortes do que ele. Pronto, isto é uma medida de curto prazo. Eu não sei muito bem quantos jogos é que o autor tem em conta. Esta medida eu estou a usar da CGM Bets, mas eu acho sempre interessante porque dá uma ideia da forma das equipas. Vejam, há bocado eu falei disto dos verdes e dos vermelhos. O que é que eu classifiquei? Quando a diferença de forma for superior a 10 é quando aparecem estes vermelhos e verdes. Ou seja, vejam, estes dois primeiros jogos aparece a verde, quer dizer que a forma está a favor da equipa da casa. Mas vejam, por exemplo, o Benfica tem uma forma negativa, muito próxima a zero, e o Boa Vista tem uma forma negativa. O Benfica não tem estado a jogar grande coisa, isso toda a gente sabe, infelizmente, mas este é daqueles casos, é como o Bochum, também o Bochum, o Bochum, também não tem estado a jogar grande coisa, mas do mal o melhor, ou seja, é aquele típico, são equipas que não estão a jogar muito bem, mas mesmo assim as equipas com quem vão jogar estão a jogar pior. Acaba por ter uma forma positiva e é favorável à equipa da casa. E por isso estes verdes e vermelhos vêm um pouco na sequência da forma presente das equipas. Quando a forma presente não está abaixo desta diferença de 10, foi uma classificação minha que eu encontrei. Pronto, não tenho muito a dizer em termos de forma, estão a jogar normal. Há pessoas que às vezes gostam de ver a forma das equipas, por isso está aqui. Esta claramente é uma medida de curto prazo. Se uma equipa está em boa forma, às vezes pode ser uma chance de apostar a favor dessa equipa. Senão, claro que por estar em boa forma e estar a jogar com uma equipa em má forma, o que eu vejo, o mercado também vê, e às vezes a odd dessa equipa favorita poderá ser demasiado massacrada. Por isso tenham cuidado no que toca a valor. Mais esta coluna, média de golos marcados e sofridos, é average goal scores concedidos. Isto está da equipa da casa e equipa visitante. Pronto, 1.7 golos marcados por jogo, 1.1 sofridos. E a mesma coisa para os visitantes, 1.1 marcados e 1.7. É médias, nada de especial, é a média da equipa em casa e a equipa que joga fora de casa. Quando está a verde, quer dizer que a média de golos marcados é superior à média de golos sofridos. Pronto, é só um indicador visual para mim, para interpretar logo a informação. Por exemplo, aqui, vejam este jogo aqui do Darmstadt com o São Paulo. Isto acaba por ser uma estatística também, a meu ver, de curto prazo, porque só tem em conta uma época. E basicamente as duas equipas marcam mais do que sofrem. Este jogo pode ser interessante, apesar que aparentemente o São Paulo está em melhor forma. Tem uma forma positiva 16 e tem o Darmstadt está negativo. Pronto, são estatísticas, novamente. Isto é a média de golos. Gosto sempre de olhar para a média de golos. Acho que é daquelas coisas que toda a gente deve verificar. Outra métrica. Esta métrica eu utilizo mais se calhar para live. Não utilizo tanto para pré-live, apesar que existem mercados para isto.
STO, Shots on Target, ou seja, remates à baliza, sobre a média de golos. Pronto, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Tenho uma informação da eficácia da equipa. Vejamos, vamos ver aqui o Benfica. O Benfica, a cada 6 remates à baliza, tem equivale a 2.8 golos marcados. Se arredondarmos isto, vamos supor que isto é 3, 6 sobre 3, não é? Dá 2, enfim, ou seja, a cada 2 remates à baliza poderá marcar um golo. Isto é muito linear, não é? O futebol não é assim, até porque há jogos que as equipas fazem muitos remates e não marcam, há outras que fazem poucos e rematam, mas como isto é uma média que tem em conta muitos jogos, ou seja, esta é daquelas médias, quanto mais jogos tiver, mais vai tendendo para o valor de eficácia da equipa, basicamente. É uma medida interessante. Eu às vezes utilizo isto em live para ver se a equipa está no seu parâmetro médio ou não. Se vir uma equipa que já fez, por exemplo, vamos supor que o Arsenal já tinha feito, quanto é que tem aqui o Arsenal com o Cardiff? Já tinha feito 5 remates à baliza e ainda não tinha marcado golos. Quer dizer que ele já está na sua média de remates marcados e, no entanto, ainda não marcou golos. Se calhar poderá estar próximo a um golo. Pronto, é um indicador, estão a ver, não é? Depois tem aqui outro indicador nesta mesma coluna visual, que é estes averdes. Estes averdes, a única coisa que quer dizer é que a equipa onde tiver, por exemplo, a equipa visitante tem uma média de golos marcados superior à média de golos marcados da equipa da casa. Por isso é que aparece este verde. É só para me chamar a atenção. Já fiz um vídeo sobre isto, né? Para pegarem na média dos golos marcados, para encontrarem jogos interessantes. Depois vejam esse vídeo, se quiserem também. E vejam que a equipa da casa é um fraco favorito. No entanto, a média de golos marcados do AUE é superior aos da casa. Este jogo, e estão em melhor forma, vejam, 24 contra 3. Vejam, este jogo, o AUE poderia ser uma aposta de valor a fazer uma dupla chance a favor deles, o handicap 0 ao AUE. Eu não sei se eles vão ganhar ou não, atenção. Quando sair este vídeo, se calhar já sabemos se eles ganharam ou não, mas pronto. Mas este jogo poderá ser muito, e também estão melhor classificados na tabela. Pode ser muito interessante fazer algo a favor deles, de uma perspectiva punter, para quem trabalha em punter. Pronto, aqui estão o número de remates médios por jogo e o número de golos. É um indicador interessante para quem trabalha em live. E o código de cores é só para chamar-me a atenção se a média de golos dessa equipa é superior à da outra equipa. Pronto, está aqui. Depois tem o mesmo indicador, mas é para remates globais, ou seja, pode ser os remates para fora mais os remates à baliza. Porquê que eu tenho este indicador? Porque às vezes há muitas equipas que rematam e não fazem remates à baliza, mas estão a criar perigo. A gente sabe que às vezes há remates que vão para fora que são bastante perigosos e às vezes é um falhanço incrível do jogador. É a mesma métrica, eu utilizo isto mais para live, mas gosto de ter ideia de mais ou menos quantos remates é que as equipas fazem por jogo, para tentar perceber se um golo pode estar próximo ou não. É uma medida, se vocês nunca trabalharam assim, experimentem, pode-vos dar jeito. Outra medida, média de golos. Média de golos, a média para o vice. Ambas marcam barra liga, ou seja, eu comparo ambas marcam combinado das duas equipas com ambas marcam da liga. Idealmente eu quero ver o ambas marcam da liga, da combinação das duas equipas abaixo da liga. Isto está em formato de odd, ou seja, em vez de apresentar a probabilidade, apresenta a odd. É mais fácil ver a odd porque posso comparar com a odd que o mercado oferece. Faço isto muito, em vez de ter a probabilidade, ponho em formato de odd, que é simplesmente o inverso da probabilidade. Vejam este exemplo aqui, o Portimonense Chaves. Em média, a Liga Portuguesa tem ambas marcam de 2. No entanto, a combinação das duas equipas dá uma média de 1,82. Pode ser um jogo interessante para ambas marcam. Pode ser. Pronto, é ambas marcam, é um mercado que as pessoas gostam muito e pode ser um bom indicador para vocês. Este código de cores é só porque quer dizer que o ambas marcam está abaixo ou igual ao da Liga, basicamente. É o que eu vi. Isto são agora outras estatísticas de longo prazo. Estas são estatísticas de longo prazo. Vamos analisar. Average score. Isto são a média de golos marcados das duas equipas. H/A, vejam. E vejam, enquanto que aqui, por exemplo, o Bochum e o Duisburg
das equipas é 1.7 marcados e 1.1 marcados do Duisburg, esta média de longo prazo das duas equipas aqui é diferente. Porquê? Porque tem em conta mais do que uma época. Pode ter em conta 3, 5, 10 épocas. Tem muitas épocas. E não é das equipas. Atenção, isto é uma medida de longo prazo de equipas parecidas com as equipas que estão a jogar. Ou seja, o que é que eu fiz? Fui comparar a média de equipas que têm mais ou menos, se calhar, um mesmo elo rating, com uma pequena variação, e porque assim tem uma amostra maior de jogos. O futebol, podem não acreditar, tem padrões, não é? Às vezes, e se uma equipa tipicamente é fraca, há equipas parecidas fracas, não é? Então podemos tentar extrair uma média de gols desse agrupamento de equipas no longo prazo. Isto é interessante fazer esta parte de longo prazo. Porquê? Porque os efeitos de sorte e de azar anulam-se quando se trabalha com uma quantidade de dados enormes, e então eu tenho esta característica por causa disso mesmo. Tenho a média de gols marcados, média de gols sofridos das duas equipas, depois tenho o total, que é só somar. Depois tenho um código de cores. O que é que o código de cores me diz? Novamente, se tiver a verde, quer dizer que a média de gols da equipa da casa é superior à média de gols da equipa visitante, tanto no curto prazo como no longo prazo. Se tiver a vermelho, quer dizer que é relativamente à equipa visitante. A média de gols, neste caso sofridos, é superior tanto no curto prazo como no longo prazo. O vermelho é sempre relativamente aos visitantes, o verde é sempre relativamente aos da casa. Pronto, é por isso que às vezes não aparece cores. Porquê? Porque às vezes a de curto prazo não está coincidente com a de longo prazo. É só por causa disso. Ou seja, vejam, o primeiro jogo, a média de longo prazo aparece a verde, quer dizer que as médias tanto de curto e de longo prazo estão superiores à da equipa visitante, e depois as de curto prazo normalmente é uma equipa que sofre mais golos tanto no curto prazo como no longo prazo. Pronto. É uma média de longo prazo. Média de golos marcados de longo prazo e dá um valor. É só somar, basicamente. Depois tem aqui uma outra coluna, Profit and Loss, ou seja, lucro. Isto eu vou ver, a ideia é muito semelhante a esta. No longo prazo vou ver um agrupamento, um cluster de equipas semelhantes, e vou ver quais são os mercados que foram lucrativos se tivéssemos feito sempre back fazendo uma aposta unitária. Ou seja, neste jogo, se eu tivesse feito back a equipas parecidas com o Bocum numa amostra grande, teria saído com lucro. Se eu tivesse feito under, teria saído com lucro. Ou seja, tudo indica, por exemplo, este primeiro jogo, que o Bocum em princípio deve ganhar. E é um médio favorito, ou seja, a odd deles está abaixo de 2, está entre 1,50 e 2. Muito provável que eles ganhem o jogo, tudo aponta. Estatísticas de curto prazo, longo prazo, estatísticas de lucro de longo prazo também estão a favor de equipas daquele género. Enfim, tudo indica realmente que eles parece que vão ganhar. Mas, no curto prazo tudo pode acontecer, não é? É por isso, se não ganharem também não me surpreende. E já vamos ver depois mais uma estatística em relação a isto. Pronto, isto são estatísticas de longo prazo, muito interessantes, compararem. Vejam, por exemplo, este jogo aqui, o Darmstadt de São Paulo. Não, vou pegar aqui no jogo do Benfica. Longo prazo, equipas parecidas, o under tem sido lucrativo. O que é que eu quero dizer com isto? Claro que quando é um jogo de um mega favorito, o over está sempre demasiado massacrado. Mas, para quem tem visto até os jogos do Benfica, o Benfica parece que tem sido aquela equipa de serviços mínimos. Marcam 1, 2... E pronto, vamos ver. Se calhar com o novo treinador as coisas mudam. Mas curiosamente depois aparece 1 ou 2 nos mercados de probabilidades. Quer dizer que tem sido lucrativo fazer back ao Benfica, apesar da odd baixa, e também tem sido lucrativo fazer back a equipas parecidas com o Boa Vista. Isto porquê? Isto é daquelas coisas, é um mega underdog. Quando se faz back, um back se calhar quando ganha paga 8 perdas ou 7, né? É mesmo assim. Às vezes compensa, mas é uma aposta que tem bastante risco, né? Porque é pouco provável que eles ganhem. Mas não deixa de ser interessante. Quando eu vejo 1 ou 2, eu penso num jogo que é pouco provável que acabe empatado, né? Porque se tem sido lucrativo fazer back a uma das duas equipas, pode ser que não acabe empatado.
Pode ser um jogo para lay or draw, para quem trabalha para quem faz trading. Enfim, ideias. Pá, vocês... Isto são alguns indicadores, né? Isto é um pequeno estudo. Já viram que eu já estou aqui a falar há imenso tempo e ainda não acabei, mas estou quase a acabar. Mas é para vos explicar tudo o que eu tenho aqui. Depois tem aqui os vários jogos, claro, não vou ver um a um. Basta perceberem como funciona um, depois podem ver os outros jogos todos. Pronto, ataque e defesa, coeficientes. O que é isto? Estes são coeficientes que dão ao ataque das equipas e à defesa das equipas. Isto tem a ver com a Poisson. Vejam que eu já utilizei elo ratings, poissons, enfim, utilizo aqui imensas coisas. Longo prazo, curto prazo. Não se troquem nestes números todos. Parece confuso ao início, mas depois isto rapidamente se percebe. No meu primeiro vídeo do Poisson, para quem viu, já é bastante antigo, já há mais de um ano que aquilo deve ter. Para achar o número de golos, a média de golos para uma dada equipa, eu dizia que fazia sentido calcular uma espécie de força atacante e força defensiva das equipas. E depois, para calcular o número, por exemplo, médio de golos da equipa da casa ou do visitante, depois ia ser uma espécie de combinação da força atacante da equipa da casa, vezes a força defensiva da equipa visitante, vezes um fator que caracterizasse a liga. Pronto, é isto é um pouco isso. Este primeiro valor, 1.04, não é nada mais do que a média de golos da equipa da casa sobre a média de golos da liga. Vejam, como isto são tudo frações, isto é a força atacante ou defensiva, está sempre relacionada com a média da liga, ou seja, sempre que o valor for superior a 1, quer dizer que são equipas que têm um valor acima da média da liga. Se for abaixo de 1, quer dizer que estão abaixo da média da liga. O que é que quer dizer com isto? Vejamos o Bochum com o Duisburg novamente. A força atacante deles é superior à média da liga, ou seja, uma equipa ofensivamente melhor que a média da liga. Força defensiva está abaixo da liga, ou seja, eles sofrem menos golos que a média da liga neste caso. A força atacante do Duisburg está abaixo da média da liga, tem um ataque fraquinho e defensivamente sofrem mais do que a média da liga. Ou seja, novamente, mesmo estes coeficientes normalmente estão a apontar para a vitória do Bochum. Parece que está tudo em concordância quase. A única coisa que ainda não está em concordância poderá saber se é um jogo com muitos golos ou poucos golos, mas para já o Beck poderia fazer algum sentido da equipa da casa. Isto são os coeficientes, fiz isto para a parte atacante, defensiva, para a parte defensiva, etc. das duas equipas. O potential goals, isto depois são aqueles valores em que eu multiplico a força atacante. Por exemplo, 1.74 não é nada mais do que a força atacante vezes a força defensiva, que é este 1.04, vezes a média de golos marcados das equipas que jogam em casa da liga. Depois dá-me este 1.74, que é o valor que eu utilizava na primeira Poisson e que utilizo no outro Excel também, no mais recente, é este valor. Claro que aqui não tem nenhum fator corretivo casa, etc. Não tem nenhuma inflação nos resultados menos prováveis, que é o problema da Poisson. Mas pronto, dá-me uma ideia do número de golos esperados para as equipas. Da casa 1.74 e para as equipas visitantes 0.91. Depois isto é a soma. Pronto. Ou seja, estou à espera para este jogo 2.65 golos. Então, mas isto não há meio golos num jogo de futebol. Claro que não, é um indicativo, né? Quanto maior der este número, se calhar maior é o potencial para esse jogo ter golos. Pronto, basicamente é isso. Se querem jogos para golos, se calhar o Bolton Reading pode ser um mau jogo, mas vale o que vale. Estou a usar valores médios e associado a uma média existe sempre uma variância. No curto prazo pode ser um jogo cheio de golos, mas depois existe uma estatística que às vezes pode ajudar a tomar esta decisão, que é o head-to-head, ou seja, o confronto direto entre as duas equipas. O primeiro tem a ver com o mercado de probabilidades e o outro tem a ver com o mercado de overs e unders. Vejam, eu tenho isto FT, full time e HT, e a classificação está 1x2. Então o que é que quer dizer estes primeiros três valores? Quer dizer que a tempo inteiro a equipa da casa, vejam, primeiro o número de jogos, tenho aqui um confronto direto de 6 jogos, a equipa da casa ganhou 3, empatou 2
e só perdeu um, ou seja, favorável à equipa da casa. O confronto direto. Depois, a nível do intervalo, tenho, esta parte é muito interessante, tenho 3 jogos a favor da equipa visitante, um jogo para empatado e 2 jogos a favor da equipa da casa. O que é muito interessante, vejam, no confronto direto, estes 6 jogos, tenho 3 jogos em que ao intervalo a equipa visitante está a ganhar e depois tenho 3 jogos que a tempo inteiro a equipa da casa ganhou. Ou seja, isto é um jogo que pode dar, por exemplo, uma reviravolta. O Duisburg pode entrar muito bem no jogo e depois o Bochum dá uma reviravolta. Para quem gosta, por exemplo, daqueles mercados HT, FT, até poderia ser uma aposta interessante. W2, W1, que são aquelas odds que pagam 20, ou o que é, ou mais do que isso. Mas, seja como for, a tempo inteiro, novamente é favorável ao Bochum. Depois, como é um jogo onde pode haver reviravoltas, vejam, claro que depois isto vai influenciar o mercado de overs e unders. Em 6 jogos, 4 deles deram over e 2 deles deram under, que é normal. Os 4 jogos, se calhar, um deles ou outro pode ter tido uma reviravolta da equipa da casa. Por isso, olha, quando este vídeo sair, se calhar depois vocês já podem verificar se houve alguma reviravolta ou não. Mas tudo indica, aparentemente, olhando para estas estatísticas, realmente a aposta mais interessante. Agora, se tem valor ou não, isso depois tinham que estimar a probabilidade para a equipa da casa ganhar, mas realmente parece que a equipa da casa tem tudo para ganhar este jogo. Vamos ver se ganha ou não. Em termos de over e de under, a perspectiva de longo prazo de equipas parecidas tem sido mais lucrativo o under, mas parece que tudo indica que vai ser um jogo para over. Se é um jogo para over, é provável que se calhar dê ambas marcam, porque aqui 0,91, se calhar a equipa visitante pode marcar então aquele golo e estar a ganhar o intervalo, e depois o Bochum faz a reviravolta. Era engraçado. Aliás, era engraçado depois quando saísse o vídeo, se tivesse verificado isto. Depois logo vemos. Pronto, já expliquei o potential gain, goals, o head-to-head, overs e unders, e vamos então para a última parte. Vocês já devem estar fartos de me ouvir. A última parte, novamente, isto é o over 0,5 em intervalos de tempo. Isto é uma estatística mais de... Estas 3 é mais para live, que eu gosto de ver. E eu ponho, vejam, eu ponho em formato de odd, não ponho mas é o equivalente à probabilidade. Eu simplesmente, normalmente, fiz o inverso da probabilidade para ter a odd. E eu comparo sempre a combinação das duas equipas, A mais away, ou seja, casa mais visitante, faço a média e dá-me um valor 2,57, 1,85. Pronto, que é o odd correspondente à probabilidade de quando é que houve golos nesse período de tempo. Quanto mais baixo for esta odd, quer dizer que mais golos houve nesse período de tempo. E comparo com a média da liga. E depois tem este código de cores. Ou seja, quando aparece a verde, quer dizer que a combinação das duas equipas está abaixo da média da liga. Ou seja, quais são os jogos mais prováveis para se calhar terem golos, sei lá, no período de 60 a 70. Não é os mais prováveis, que isto não é um método de previsão, mas é onde tiveram mais golos cedo. Vejam, por exemplo, o jogo do Benfica tem tendência, se calhar, a marcar ali golos cedo, ou sofrer golos, porque aqui não faço a distinção entre golos marcados e sofridos, é o over genérico. Mas a Liga, tipicamente, só 1 em 3 jogos é que tem golos neste período de jogo, e no entanto o Benfica tem aqui uma odd, e o Boa Vista tem aqui uma odd de 1,85. Pronto, se calhar pode ocorrer um golo cedo no início da segunda parte. Pronto, depois tem o período para 70 e 80 e 80 90 golos tardios. Golos tardios, vejam quais são os melhores jogos. Alemão, é normal, vejam a média da liga, 2.02, 2.0, ou seja, 2, vamos aproximar a 2. Ou seja, na segunda liga alemã existe uma grande tendência para haver golos nos últimos 10 minutos, mais descontos, não é? Por isso eu gosto muito da segunda liga por causa disto, né? Que normalmente acontecem muitos golos no fim, como é óbvio, né? E claro que depois há ligas piores. A liga portuguesa eu já sei que é má para golos no fim, 2,95, ou seja, uma odd 3 equivale a 33%. Só 1 em cada 3 jogos é que normalmente tem golos no fim. Pronto. Mas não deixa de ser interessante também, não é? Especialmente se a combinação das duas equipas estiver abaixo da média da liga e tiver um valor baixo. Vejam, todos os jogos alemães, apesar de a média da liga ser 2, todos eles têm uma odd, uma combinação em que a odd é abaixo da média da liga. Principalmente aqui estes dois, né? O São Paulo e o Ingolstadt. Vejam, 1,50. E realmente estas equipas,
Aqui não tenho, aqui só tenho a média das duas equipas. Às vezes pode ser pode ter dado uma equipa 100 e a outra ter dado tipo 0% e a média dá ali 50, né? Mas vejam que parece que existe aqui uma tendência para haver gols no fim nestes jogos. É ficar atento. Depois, aliás, devia ter começado por esta estatística. Eu gosto sempre de ver que eu já sei que historicamente os gols acontecem na segunda parte, não é? E então gosto sempre de ver as estatísticas de gols na segunda parte. E uma das estatísticas é ver a possibilidade de haver 2 golos na segunda parte. Vejam que a Liga Alemã novamente tem uma média de 2, ou seja, 50% dos jogos deu 2 golos ou mais na segunda parte. Ou seja, ao intervalo, se me oferecessem uma odd acima de 2, normalmente não me oferecem, mas se me oferecessem uma odd acima de 2, poderia ter valor fazer um back a 2 golos, né? A um over 1,5, se por exemplo tivesse 0-0 ao intervalo. Estão a ver a ideia, né? Existe algum valor às vezes, que eu já falei em um vídeo, uma estratégia, como é que eu gosto de fazer o meu over 1,5 numa perspectiva punter, é apostar 2 golos na segunda parte, que é onde ocorrem mais golos. Mesmo com punter pré-live também existe esse mercado em algumas casas de apostas, tipo um XBet, Bet365, irem ao mercado de segunda parte e apostarem 2 golos, que normalmente as odds andam à volta de 2 também, que eu já tinha recomendado até nesse vídeo, que acho que é uma estratégia. Há pessoas que fazem o over 1,5, 1,50, etc. Mas eu acho que para mim o bom over 1,5 é apostar em 2 golos na segunda parte. Tá. E pronto, malta, é tudo. Espero que tenha ficado claro. Espero que vos ajude de futuro. Eu vou fazer uma experiência. Vou deixar então estes tips, não é? Acompanhem-me. Isto não são tips, é o que eu digo. Isto são estatísticas para os jogos. Se vos ajudar na vossa análise, ótimo. Se vocês quiserem fazer outro tipo de análise, malta, estes dados todos eu retirei da CGM Bets, exportei para Excel e depois construí estas tabelas. Pronto, basicamente é isso. Eu ponho em formato de ASIO, por causa disto mesmo é mais fácil fazerem o zoom. Se eu pusesse uma imagem, fica difícil depois vocês verem os dados, que eu já experimentei isso. Por isso, aproveitem. O que é que eu vos peço? Sigam a página, comentem se tiverem alguma dúvida e se não perceberam alguma coisa, perguntem. Eu tentei explicar tudo o que tinha nesta folha, espero que tenha ficado claro para todos, mas se houver algum pormenor que não perceberam, perguntem, tá bom? Por isso, malta, é tudo. Espero que gostem, espero que vos ajude, espero que tragam greens, partilhem com os vossos amigos e espero que todos vocês façam muitos greens com estas estatísticas, ou construam as vossas estatísticas. Eu construí isto de maneira a ajudar-me a mim para os jogos em live, mas vocês podem construir consoante a vossa estratégia. Utilizem os dados que vocês acharem mais úteis para vocês. Um grande abraço, fiquem bem, novamente subscrevam, partilhem e obrigado pelo vosso apoio. Sim, fiquem bem, tchauzão e até ao próximo vídeo.